Que dia é hoje mesmo? Fazer prontinho. Hoje é muito bem. 16. Que Jesus nos abençoe nesse nosso encontro, esse sábado, 16 de janeiro de 2016. Não é isso mesmo? Isso. Que sorriso bonito. É você, Gurus. Muito bem. Evolução em Dois Mundos, né? Do nosso prezado André Luiz, né? Onde quer que ele esteja, nós agradecemos demais a ele o esforço dele, graças também à participação do Chico Xavier, nesse caso aqui do Valdo Vieira. Não é? Muito bem. Então vamos lá, mediunidade e vida, segundo parágrafo. O meu parágrafo inteiro para depois voltar e analisar, certo? Certo. Por outro lado, espiritualistas distintos julgam-se no direito de hostilizar-lhe os serviços e impedir-lhe a eclosão, encarecendo-lhe os supostos perigos, como se eles próprios, mentalizando os argumentos que avocam, não estivessem assimilando por via mediúnica as correntes mentais intuitivas, contendo interpretações particulares das inteligências desencarnadas que os assistem. Bonito se fosse verdade, viu? Vamos lá. Aqui tem muita coisa, viu? Tem muita coisa. Por outro lado, espiritualistas distintos julgam-se no direito de hostilizar os serviços. Ponto. Né? Espiritualista distinto. Se diferente. São distintos, como eles iriam hostilizar? Né? Nós temos que ser leais na nossa palavra. Né? Nós não devemos ser criaturas envernizadas, não. É por isso que a minha palavra choca. Por quê? Porque se eu fizer política verbal, eu estou igual ou pior que os políticos da atualidade. Os políticos da atualidade vestem ternos lindos, com gravata, quer dizer, se caracterizam como gentlemen, como cavalheiros, como seres civilizados, mas paralelamente são criaturas corrompidas e que corrompem. O mundo não pode seguir desse jeito. Deus existe, Deus é um fato, mas Deus paralelamente abandona toda a humanidade se quem dirige essa humanidade age desta forma. Precisamos acabar com a hipocrisia existencial. Ou eu sou, ou eu não sou. De acordo? Mas eles vão dizer que a hipocrisia ela é fruto da raiz do egoísmo. Então precisamos fazer uma terapia para diminuir, né, o egoísmo. Acontece que egoísmo vem do ego. Ego é o lado trevoso de um espírito. Falei claro? Passado também, passado. Mas se eu permaneço atuando desta forma, não é o presente que está na vida, é o passado que voltou. Isso. Atropelando o presente. Se o passado atropela o presente, eu não tenho futuro. Com certeza. Então, você falou sobre egoísmo, mas de fato são todos os vícios. Se eu tiver 10 qualidades e um vício anula 10 qualidades. É isso que nós temos que entender em definitivo. Então, cada um de nós individualmente deve lutar para anular, para enterrar esse vício. Miranda, o planeta Terra não é uma escola? Planeta Terra é uma escola para eu aprender a viver. Evolução. Certo. Agora, se eu teimo errando, deixa de ser uma escola, é um hospital. Agora, se eu sou uma criatura insensata ao máximo, eu anulo o hospital, transformando o planeta Terra em hospício, que é o que é atual. Me prova que não.
Os bons, honestos, trabalhadores, cumpridor do dever estão acuados. Tem que fugir dos ladrões. Tem que se prender. Os bons, honestos, trabalhadores, cumpridor do dever tem que se prender de 4 paredes e trancar e rezar para eles não arrombarem ou não botar uma dinamite ali para arrombar o treco. Isso é vida? Não. Jamais. E eu digo que eu sou homem. Não, eu sou um animal vestido de roupa. De roupa. Isso. E eu sim tenho que dizer isso. Mas a humanidade da Terra inteira é um aglomerado animalizado de roupa. Miranda, vamos analisar. Que fala, viu? Com certeza, fala muito bem. Fala muito bem. Miranda, quando você que se eu tenho 10 virtudes e um defeito, o defeito derruba as 10. Isso aí eu posso dizer categoricamente que é reflexo verdadeiro do meu perispírito? Não, é consequência de eu estar num lixão chamado planeta Terra, porque o planeta é lixão, é um gigantesco lixão. Sim, mas você já falou em outras gravações que no planeta Terra, no momento, quem manda é meu perispírito, e eu trabalho mais o meu lado negativo que o positivo. No momento, quem manda é o meu perispírito, porque eu, espírito, matei a mim mesmo. O que é matar a mim mesmo? É saber que está errado. Eu sei que estou errado, mas é gostoso errar, é gostoso levar vantagem, é gostoso ser um trambiqueiro, é gostoso levar vantagem roubando dos outros aquilo que os outros deveriam partilhar comigo. É melhor dividir do que tomar. Tomando, eu faço outro infeliz. Fazendo o outro infeliz, vou ter que pagar a conta da infelicidade do outro. Como? Renascendo junto do outro na próxima vez deu. Não. Nessa eu levo vantagem. Na outra? Na outra, pago a conta. Por isso que o ser humano fala assim, por que eu sofro tanto? Né? Por que eu sofro tanto? Porque eu sou inteligente, inteligentíssimo, no presente tomando. Só que no futuro, que é o passado que vai voltar, dando de volta. Porque eu sou mais inteligente, o outro que eu nasço dele é menos inteligente. Então, eu nasço na minha pobreza, mas intelectualizando o pobre que eu sacrifiquei na vida anterior. Eu tirei. Deu? Nossa, mas Deus é uma raposa, igual você fala. Né? Deus é uma raposa e Kardec é um gênio que se sacrificou por essa gentalha chamada espírita, deu? Porque não passa de uma gentalha, porque nas entranhas quer tomar as coisas dos outros para fazer caridade, vê se deu. Em casa espírita tem uma bandeira lá, né? Dizendo, ajude-nos para que possamos ajudar. Não sei quem é mais idiota, quem pede a ajuda ou quem dá ajuda. Vê se mas o que você quer? O que você quer? É uma dura realidade. E sou intitulado de não espírita, deu? Já sei, que você não é caridoso, né? Você não é caridoso. Caridade e burrice são sinônimos, porque alimenta um desgraçado faminto. Esse desgraçado faminto me adota como pai dele, deu? Me adota em espírito e no pensamento limitado, deu? Com certeza. Depois vem as consequências. Nós estamos vendo as consequências. Não é depois, não é hoje. É agora. O mundo está piorando. E tem muita gente dizendo que está melhorando. Eu não sei em que lugar.
essa turma chamada polícia está deitando e rolando, porque nunca foram tão requisitados como agora. Está valorizado. Nunca foram tão valorizados como agora. Eu não sei quem tem mais valor agora, se é médico curando ignorantes, ou se é polícia protegendo boçais. Ou não? Quando você fala, está tudo errado. Pô, está tudo errado, está tudo errado. Está tudo errado. Agora, que tem a coragem de dar o grito e sacudir consciências é intitular de louco, desse Deus. Que se fosse 10, 100 ou 1000, não, né? É cientista. Diluía a loucura, né? Mas eu. Ai. Aí não é levar o nome de louco, é cientista. Esse é o cientista renomado. Vamos voltar ao assunto? Vamos. Nós estamos devagando. Miranda, voltando à palavra espiritualista distinto. Agora, esse distinto... Essa é hipocrisia de André Luiz. Porque eu pensei que o espiritualista distinto é aquele que criou em si mesmo essa coisa de ser diferente. Espiritualista distinto é aquele que inverniza a palavra para não ofender quem devia ser sacudido. Sacudido em que sentido? Acorda. Você é dotado de inteligência, está comprando e se abastecendo de coisas pré-fabricadas. Acorda. Fabrique você mesmo o que você vai ingerir para você não ingerir coisa envenenada. Mas aí não haveriam dois caminhos, não, Miranda? Tipo assim, o espiritualista, ele não vai ao outro para falar acorda, porque o outro não pediu a informação, ele não quer saber de nada. Ou o outro pode dizer assim, você não tem nada a ver com a minha vida. Ou ele, na sua ignorância, de achar que é superior ao outro, então ele prefere ficar na dele. Qual deveria ser, qual o ponto aí, Miranda, para ser analisado? O verdadeiro espiritualista é aquele que estende a mão para quem vale a pena. Agora ele não perde tempo com gentalha. Então você concorda que a maioria das vezes ele prefere ficar na dele, que a maioria não está nem aí. Isso. Gentalha, cola para passar. Quem vale a pena quer saber tanto quanto o professor. Deu? Nossa, isso aí é... Tô falando sério. Isso aí é bonito demais, né? Não estou aqui para brincar, não estou aqui para brincar. Isso é bonito demais. É claro, é. Lindo. Paga a escola, uma mensalidade verega, cara. E ainda cola, é um idiota assassino do seu futuro. Porque colar para passar é assassinar o futuro. Deu? Com certeza, isso é verdade. Se assassina o futuro, fica para trás com gentalha cada vez pior. E é por isso que o mundo está piorando. Porque os boçais estão em maior número, quando o certo seriam os boçais em menor número. Só que o boçal em menor número iria fazer o serviço pesado que eu não dou conta de fazer. Porque quanto mais intelectualizada é a criatura, maior é a velocidade do pensamento, mais restrito e mais minguado é o próprio corpo que ele enverga, entendeu? Mas eu pergunto a você, esse corpo, ele dura mais ou dura menos? Acontece o seguinte, durar mais na ociosidade ou na vida fútil é filho durar menos com proveito. Não, mas você falou tudo. Entendeu? Mas você falou tudo. O que me adianta viver 80 anos como inútil? Entendeu bem? Isso que eu estou falando aqui para quem nos ouve custou um sacrifício de 40 anos estudando sem parar. E até hoje continua. Até hoje continua. Até a véspera do pum, já era, eu vou continuar estudando. O povo não te dá sossego, né, mesmo? Ué, mas que bom que não me dá sossego. Tem gente até querendo dormir na sua casa. Estou sendo, já tem. Hotel existe para quebrar galho. Você foi arrumar fã-clube, né, de querer estudar,
Essa é boa. Mas vamos lá, estamos lá. Mas aí quando falo, julgam-se no direito de hostilizar. Olha você vê, Miranda, os espiritualistas ainda se julgam no direito de hostilizar. Hostilizar quem? Se hostilizam, são tudo gentalha humana, menos espiritualista. Com certeza. Espiritualista, 2 pontos. Quero todo o bem da vida e do mundo para você. Isso é que é espiritualista. Exatamente. Agora, se você não quer nada com nada, eu casco fora fingindo que não vi você. Falei claro? Com certeza, com certeza. Não percam tempo com gentalha. Não queiram modificar ninguém. Agora, atualizem-se, equipem-se intelectualmente para quem valer a pena. Se quiser, aí vocês vão estender a mão. De acordo? De acordo. Então, por outro lado, espiritualistas distintos, se é hipócrita, se hostiliza, meu caro André Luiz, não é nem espiritualista e nem distinto, entendeu? Com certeza, com certeza. Julgam-se no direito de hostilizar. Julgam-se. Julgam-se. Eu não existo para me julgar. Eu existo para ser julgado por quem convive comigo. É diferente. É diferente. Quem convive comigo vai dizer, eu posso confiar no Zé ou não posso confiar no Zé. Entendeu bem? Porque verniz labial, falei bonito. Eu falo, puxa, tá gastando. Verniz labial e matar o tempo é a mesma coisa. Falei claro. Puxa vida. Falei claro. Depois eu vou olhar esse verniz labial, tem dificuldade para entender isso. Quem mandou você colar ao invés de estudar? Aí eu colei mesmo, não tem vergonha de falar não, colei mesmo. Então agora você está pagando o preço. Com certeza. Você está no mesmo corpo parecido que o meu, mas do pescoço para cima é terrivelmente diferente. Ó, falou bonito também, nada, tá gastando. Puxa vida, eu posso falar assim, com todo carinho, nojento. Pode, com todo carinho. Então, no direito de hostilizar-lhe os serviços e impedir-lhe a eclosão. Então vejamos. Impedir a eclosão. Todo mundo. Eu acho que isso aqui está se referindo à mediunidade. É isso. Né? Eclosão, mediunidade, um espírito superior me adotou. Ah, que gracinha! Como a maioria tem essa vontade. Porque de fato mesmo, um espírito superior não adota um inferior. Ele manda a energia que sobra dele para esse inferior. Miranda, me perguntaram, Miranda, no nascimento da criança, ela já começa o desenvolvimento da mediunidade? No nascimento da criança? Me perguntaram isso. Acontece um detalhe fundamental aí. Quando a criança nasce, ela precisa de mais 7 anos para terminar o nascimento. Falei claro? Sim, aí é tudo bem. Então, 7 anos, ela fala tudo errado, quer dizer, ela ainda está tomando posse dos órgãos do corpo. Certo. Entendeu bem? Em especial o cérebro, né? Porque se fala errado é porque está uma bagunça lá, silábica. Entendeu? O cérebro ainda está, cérebro biológico. Ainda está confuso. Chegando a tal ponto que ele internamente não sabe se é homem ou se é mulher. Entendeu bem? Até os 7 anos. Já vou agora. Depois de 7 anos, desmamou da mamãe. Porque o certo é mamar na mamãe até os 7 anos. Muita gente vai achar um horror. Mas pode achar o horror que quiser. Mas filhos da terra, o certo é leite materno até os 7 anos. O certo. Podem contestar, podem brigar, podem até zombar de mim. O que tem, né? Não, somos uma democracia. O país é democracia. O país democrático vale tudo, meu.
democracia, o certo de democracia é valer tudo respeitando as individualidades e não gozando das individualidades. Falei claro? Sim, mas quando você percebe que convive com a maioria que são gentalhas, você tem que levar tudo no salário. A maioria é gentalha porque eles não investem no principal da vida, que é a escola. Sim, claro. Entendeu? Uma escola é mais importante do que um lar. Falei claro? Concordo plenamente, porque a gente tem que entender, deixar bem registrado aqui, Miranda, que muitos secretários que pegam transitoriamente a pasta da Secretaria de Educação, eles sabem profundamente que o negócio é escola, eles sabem disso profundamente, mas eles falam lá, às escondidas, que o sistema é cruel, e como está envolvido na questão política, então leva no sambariló. Essa que é a realidade. Um lá se preocupa com a barriguinha do neném e com a glória do homem quando crescer. Glória. Glória. Que glória. Pois é. Agora, um professor de fato, é que verdadeiramente gera a vida de um homem. Falei claro? Não tem dúvida disso. Não tem dúvida disso. Então tá deveria ser mais valorizado. Então está tudo errado. Então, escola. A primeira escola deveria ser a partir das religiões, entendeu? Que a verdadeira religião ensina. Porque as religiões da terra exigem a submissão. Falei claro? Não tem dúvida nenhuma. Quando você falou assim, a religião ela ensina, eu perguntei a mim mesmo em que lugar quero conhecer essa religião. Pois é. E a doutrina espírita deveria ser, como Kardec nos trouxe, religião, filosofia e ciência. Religião até os 7 anos que a criança está mamando na mãe. Chique. Só até os 7 anos. Religião. Filosofia, dos 8 aos 14. E ciência, até morrer. Até morrer. Porque nós estamos praticando a ciência da doutrina espírita, que é contestada e até odiada pelos idólatras de Deus. Deus não precisa de idólatra. Deus precisa de alguém que vale a pena ele dizer alto e bom: esse é meu filho amado, plagiando Jesus. Menina, Falei claro. Falou claro. Muito bom. Agora, quem de fato é filho amado de Deus? A maioria são raposas em corpos de gente. Isso. Ou não? Ainda faz negociada ainda. Negociada. Eu acho que parou aqui, né? Mas tem que parar para fazer comentário. Porque estudar é isso, é você comentar cada palavra, cada sentido. Não é ler por ler. Então, quando diz aqui, olha, no direito de hostilizar-lhe os serviços e impedir-lhe a eclosão. Quer dizer, a doutrina espírita exige que a pessoa não pense, apenas repita o que está escrito. Aí matou. Isso é uma vergonha. Tá? Aí mata o espírito. Plagiando alguém, um locutor em televisão, né? Quando ele conclui lá, isto é uma vergonha. Isso é Vergonha. Estou num corpo de homem, mas não passo de um animal, um reles animal, deu? Com certeza. Que juro que penso. Certo? Eu juro que penso, mas o mundo está piorando. Então eu não penso. Certo. Eu reproduzo o que pensaram. Com certeza. Então você diz que o espírito até os 7 anos ele está ainda arrumando a casa do corpo dele. A religião. Agora, dos 8 para lá... 14, aí filosofia. Estudar. E aí nessa faixa dos 8 aos 14, não começa a haver uma eclosão suave da mediunidade, não? Não, meu caro, a mediunidade, alguém que tem uma retaguarda correta,
pai e mãe, a mediunidade começa no pai e na mãe, o pai e a mãe sendo guias espirituais do filho. Decidiu. Quer que repete? Quer que vá para outro caminho? Calma, então deixa eu concluir o outro pensamento aqui. Mas o filho, vamos azedar um pouco, o filho, ele recebeu dos pais a genética biológica. Isso. Os pais já vêm trabalhando essa mediunidade, não é isso que você falou? Trabalhando essa mediunidade. Então ele já recebeu a genética biológica dos pais. Isso. Já está ali, como é que se diz, embutido a mediunidade, o desenvolvimento. Embutido a mediunidade. A mediunidade. A partir dos 8 anos ali, essa própria criança, que já vai entrar na fase da adolescência, ela não vai gradativamente eclodindo também a mediunidade, não. Se é uma criança mal fabricada, olha bem o que eu vou dizer. Se é uma criança mal fabricada, começa a haver defeitos nos pais. Pensa com calma. Eu vou azedar mais um pouco. Desculpa, pode azedar. Não, até desculpa, não. Nós estamos aqui para estudar, para aprender. Exatamente. Você falou, se essa criança foi ou é mal fabricada, aí você quer dizer que a genética biológica que já estava com defeito ou veio com defeito? Criança mal fabricada. Não tem moças que para segurar o rapaz ficam grávidas? Não, isso aí não tem dúvida. É mediunidade ou é esperteza? Pensa algum. Não, isso é esperteza, isso é esperteza. Não tem nada a ver com mediunidade. Isso. Agora, isso aí também não tem nada a ver com os pais, não. Tem tudo a ver com os pais, né? Em que sentido? Na biológica ou na espiritual? Eu sou o que eu penso, concorda? Sim. O que é que eu penso? Eu penso o lado da esperteza ou o lado da lealdade? Da esperteza. Uma moça quer conquistar um rapaz. Ela quer conquistar um rapaz mostrando uma beleza fictícia ou mostrando a verdadeira beleza ao natural? Não, pensa fictícia. Então, salão de ela beleza começa a enganar ele logo de cara. O salão de beleza existe para isso. Ela fala assim, para ficar mais bonita. O salão de beleza deveria ser beleza intelectual ou beleza corporal? Beleza intelectual. Então, para que salão de beleza corporal? Agora elas falam para ficar mais bonita. Elas falam para ficar mais bonita. Quando a gente quer alguém para investir nesse alguém, a gente conta a verdade ou mente ficando mais bonita? Meu Deus! Eu tenho dificuldade de entender isso. Isso é profundo. Isso é muito profundo. Você coloca uns tópicos assim que é uma dificuldade. Mas é o que está faltando no mundo, meu caro. Doutrina Espírita é escola. E nós dois, orgulhosamente, somos os primeiros professores da doutrina espírita, da verdadeira doutrina espírita. Nossa, chique demais. Mas aí Miranda, essa parte aí da questão da relação do filho com os pais, ela é um pouco complexa. Por quê? Não é complicado, não é complexo. Porque além de envolver a genética biológica, porque tem aquela questão mesmo, você sabe bem disso. O espírito, Paulo de Tarso ele fala isso, não sei em momento, que o espírito ele é soprado, ele vai para lugar que ele não sabe de onde vem, aquela coisa toda. Então fica muito difícil do reencarnante saber onde é que ele está no momento da concepção, para onde ele vai, quais os pais. Aí você vai falar aquela... Não, mas está tudo ligado ao perispírito. Tem lógica, o perispírito. Mas aí vem aquela outra questão que você já colocou aqui, Miranda. Os pais não são espertos, mas geram filhos espertos. Aí você fala, mas é para significar para os pais, para eles ficarem não tolo, mas espertos também. Uma questão positiva. Mas aí Deus, como é uma raposa, ele sempre faz um trocadilho que quando o homem cientista fala é, não é. Quando ele fala não é, é. Sempre tem essa questão. Volta o filme, meu caro amigo, meu prezadíssimo amigo e companheiro e sócio espiritual. Volta o filme.
Eu sou o que penso. Eu sou o que penso. Quem eu sou? Eu não sou. Eu não sei. Eu sou o que penso. Penso. Agora, se eu não sei pensar, o que eu sou? Checkmate em você. Miranda, eu estou querendo uma resposta com análise. Não é E uma nós vamos simples chegar lá na análise, nós vamos chegar lá. Então, eu sou o que penso. Para eu saber pensar e ser digno do que penso, eu tenho que primeiro me intelectualizar. Os jovens da Terra não colam para passar. E muito. Pelo menos 90%. Já leva até a garrafa de cola assim para colar mesmo. Anula os 10%, concorda? Então, eu sou o que penso. Se eu não sei pensar, eu estou matando a mim mesmo, vê se deu. O que é matar a mim mesmo? Qualquer pai, qualquer mãe serve. Que isso está errado. Evolução. Hoje meu pai é maior do que eu venho através dele para a genética espiritual dele. Entro num corpo vindo dele, com a matéria-prima da minha mãe, e aí eu entro numa genética cujo DNA abre as comportas do meu cérebro biológico. Abrindo as comportas do meu cérebro biológico, eu penso com o endosso da retaguarda do meu pai e da minha mãe. Então eu penso evoluindo, acrescentando no meu DNA. DNA é a sombra que mantém vivo, em ação, os neurônios do meu cérebro correspondente a uma luminosidade daquilo que eu viajei num pedaço do infinito através do meu pai e da minha mãe. Você está entendendo? Até agora sim. Então, aí eu nasço vivo, cresço e desenvolvo a inteligência recebida do meu pai e da minha mãe. Só que eu desenvolvo acrescentando a minha inteligência na inteligência do meu pai e da minha mãe, fazendo com que o neto do meu pai e da minha mãe, que passa a ser meu filho, vai também acrescentar. A humanidade está piorando, concorda? Não tenho dúvida. Não tem acréscimo, tem perda total de tempo. Século 21 e século 0 é a mesma coisa, total perda de tempo, porque eu entro na vida sem dar vida ao meu cérebro. Nossa. Então, quem está comandando o meu espírito deveria ser eu, espírito, e não o cérebro do meu perispírito, porque eu estou consumindo tempos sem ganhá-los para mim. Deu ou não deu? Ou sem acrescentar. É a mesma coisa, sem acrescentar, sem acrescentar nada. Então, Então, pelo que você está falando aí, hoje o que mantém nós vivos, por enquanto, é o perispírito. que se abastece na natureza. O certo é eu gerar naturezas em crescendo, em melhorando. Nós já falamos mais de uma vez. Uma maçã de 50, 60, 100 anos atrás, uma maçã perfumava um espaço gigantesco. Hoje bota um caminhão dentro do espaço que não perfuma nada. Onde é que está o perfume? Se diluiu nos tempos retrógrados. Falei claro? Então, século 21 e 0 é a mesma coisa. E os espíritas são os maiores culpados da doutrina espírita não ser a tábua de salvação. Ficando entendido
que tábua de salvação não é se atrelar à doutrina espírita, mas é pensar como Kardec pensava. Percebeu? Acrescentando o que ele deixou. Porque nós estamos numa outra luminosidade. Deu? Essa outra luminosidade se denomina 150 anos depois. O que é que eu fiz da minha inteligência 150 anos pós-Kardec? Só isso. Viu? É sério. Isso tudo é evolução em dois mundos, né, viu? Nós estamos destrinchando André Luiz. Tá claro? Que graças ao que está escrito, nós estamos desenvolvendo. Pode seguir? Pode seguir. Que horror, hein? Encarecendo-lhe os supostos perigos, como se eles próprios, mentalizando os argumentos que avocam, não estivessem assimilando por via mediúnica. Então vamos lá. Via mediúnica. O que os espíritas fazem combatendo quem pensa é isso aqui, olha. Aqui, olha. Encarecendo-lhe os supostos perigos. Perigo. É proibido pensar. Falei claro. Tem que repetir o que Kardec trouxe. Tem dó. Eu vou ficar estacionado 150 anos atrás? Tem dó. Né? Como se eles próprios, mentalizando os argumentos que avocam. Eu não avoco argumento nenhum. Eu avoco repetição de argumentos. Eu tenho que crescer. Eu tenho que acrescentar uma ideia de uma tese. O certo é eu viajar até 20 por minha conta, do 11 até o 20. Meu filho viaja do 21 até o 30. E assim sucessivo. Ao infinito. Aí, garoto, não estivessem assimilando. Assimilar não é entender o que o outro diz, é acrescentar, mostrando que entendeu o que o outro diz. Eu não sou papagaio para copiar os outros. Eu não sou papagaio para copiar Kardec. Eu sou um espírito altamente intelectualizado com o desafio de avançar por cima do corpo de Kardec. Ou seja, Kardec é o meu alicerce, só o meu alicerce. As paredes sou eu que vou construí-las pelo que eu entender de Kardec. Eu acabou por... Oh, maravilha! Colocação boa, maravilhosa. Então, não estivessem assimilando por via mediúnica. Quem me escuta? Eu quero pagar a conta sozinho. Se eu estiver errado. Mediunidade não é, nunca foi, nunca será conversar com defuntos. Defunto tem que me ver crescendo e sentir o desejo de também crescer e por conta própria caminhar. Eu não insisto para colocar no colo quem é ignorante e nada sabe. Agora, quem é ignorante e nada sabe, tem que me ver crescendo. Ou me segue, ou sai correndo em disparada. Falei claro? Agora sim, colocação muito boa. Analisem bem os espíritos maus quando veem a luz de um espírito bom. Sai disparado, sai correndo. Fica me entendido que espírito bom não é quem faz caridade. Espírito bom é aquele que tem uma intensidade luminosa, mostrando que os neurônios do cérebro perispiritual dele brilham porque estão acordados. Falei claro? Porque a maioria dos espíritos desencarnados, os neurônios do cérebro espiritual deles estão dormindo por falta de uso
do comandante do perispírito. Falei claro? Que é o espírito. Que é o espírito. Está morto. E está morto. Está morto. Viu? Literalmente está morto. E jura que está vivo. Quantas vezes eu já disse? Trabalhar, ser honesto, ser cumpridor do dever, não fazendo mal a ninguém. Tem duas atenuantes aí. Ou respeita a polícia ou tem medo da polícia. Falei pra... Falou. O certo mesmo é um policial sentir a energia de quem está cruzando o caminho do policial. A tal magnitude que esse policial não se lembra de pôr a mão na cintura para se prevenir. Falei claro. Ah, isso. É o que está Porque faltando. se você analisar bem, você que trabalhou na área, um policial instintivamente, quando cruza o caminho por alguém com alguém duvidoso, instintivamente leva a mão devagar, discretamente na cintura. É muito triste isso. Super triste. Quer dizer que o policial não tem sossego. Entendeu? É verdade. O mal tira o sossego do policial. Porque o policial deveria ser apenas um corpo simbólico e não um corpo amedrontado. Falei claro, acabou. Falou, cara. Mesmo. Tranquilo. Porque se você analisar com calma, um policial não tem paz. Viu? Pura verdade. Que bom. É a pura verdade, é a realidade. Cara. Então E tá a tudo maioria errado. sabe disso. Eles sabem. Então, se um policial não tem paz, ele está junto de gente ou de bicho? Hein? Não botei nem bicho, não. Zoológico. Você invernizou a palavra, mas quis dizer a mesma coisa. Ó, tem que gastar um pouco também, né? Meu querido amigo, ou nós nos consertamos rapidinho, porque se o planeta Terra não tiver tempo para nós, mundos piores estarão esperando por nós. Entendeu? Isso que eu estou dizendo é É sério. doloroso, é doloroso. E ó, eu juro que sou espírita, entendeu? Pois é, mas eu pergunto, será que vamos pagar a conta sozinho? Não importa, meu caro. Ah, não importa. Sozinho ou acompanhado é mal acompanhado, venceu. Mas alguém fala assim, Miranda, nós fizemos um esforço danado para dar isso aí, tá danado. Quem souber viver, Coloca um alívio aí, menino. Coloca um alívio. quem souber viver corretamente, vai também para o mundo inferior. Só que vai ser designado para ser o guia dos inferiores. Guia dos inferiores. Nós não temos na Terra a política guiando os inferiores. Sim. Não temos? Só que estão na Terra, não estão no céu da Terra. Estão na Terra sem céu. Cruel. Porque era para eles, guias, estarem no céu da Terra. Como são guias porque não tem coisa melhor, vão eles mesmos. O que é que eles são? Espíritos piores do que nós, só que mais velhos do que nós, viu? São raposas usando a inteligência e não inteligência substituta de raposa. Falei pra... Você é cruel. Ué, mas você tá cruel. meu amigo, É cruel. antes de eu fechar os olhos em definitivo, cada vez que você vier aqui pra gente envergar isso aqui, eu vou explorar ao máximo. Com certeza. Isso não é crueldade, é para ver se a criatura acorda. Se acordar na sua individualidade, é preferível ser um santo no inferno do que ser um candidato a santo num céu que não existe, viu?
falou tudo. Você me fez lembrar, agora voltou a cena aqui, daquele filme tradicional e famoso, né? Planeta dos Macacos. Aquele filme ali retrata a Terra. Terra. E a humanidade da Terra. A humanidade da Terra dormiu no ponto, os macacos cresceram, ficaram inteligentes, tomaram conta do planeta. Pois é. Aí você fala assim, mas o que aconteceu? Aí o capitão falou, nós simplesmente dormimos, ficamos dormindo no ponto. Qual é a mola mestra do... Qual é a mola mestra do estar do planeta Terra impacável? Você sabe o que é impacável? Sabe o que é uma mula empacada? Não. Você pode meter o chicote nela que ela não sai do lugar. A humanidade da Terra são mulas empacadas, que esse moço intitulou como macaco. Né? A desgraça da humanidade inteira da Terra é uma palavra só: preconceito. Entendeu? Preconceito. É verdade. Os que dizem que são brancos, eu digo que é mentira. É encardido desbotado. Porque o verdadeiro branco é um branco fabricado de dentro para fora. E não a lei da natureza num país aí que nem o sol chega lá e nasce branquelo. Só que nasce branquelo por causa do país. Porque num país tropical como o Brasil não tem branco. Não, tem encardido. Entendeu? Ou desbotado. Entendeu? O preconceito, ele nos mostra com muito carinho, para não ser grosseiro, é que a nossa ignorância é de tal magnitude. Porque se nós não fôssemos ignorantes a tal magnitude, nós jamais teríamos aquele preconceito, não é de fora para dentro, não, é das entranhas. Porque às vezes nós falamos, eu não tenho preconceito não, da boca para fora, mas lá dentro, né? Lá naquele cantinho que ninguém entra, não sim preconceito. Então, os preconceituosos. Preconceito, sinônimo, estupidez parada no tempo. Entendeu? E outra coisa, o preconceito nós, Miranda, não é só relacionado da cor, não. É tudo, né? É tudo, porque simplesmente se o cidadão tem um olho, né, uma boca, um nariz diferente, incomoda o outro. Por que o outro tem essa boca, esse nariz? Ele não admira, não. Ele falou, mas Deus é perfeito, fez um nariz diferente do meu, tá? Não, ele vai criticar porque o outro é daquele jeito. Os defeitos biológicos não são acidente de percurso, é esquecimento de ligar o perispírito. Falei claro? Ele falou tudo aí. Falei? Você deu aquela psicografia, né? Então, não é pai e mãe que são culpados dos defeitos dos filhos, não. Porque quem fabrica o corpo é o próprio filho. A mãe apenas fornece a matéria-prima. Quem nos escuta, guarda isso que vai servir para as próximas. Com certeza, com certeza. Vamos lá. Vamos lá. As correntes mentais intuitivas. Cuidado. As correntes. Intuição. Qual? Tá vendo? Porque intuição é coisa que vale a pena. Porque o resto é preferível ser um papagaio médium que fala, né? Ele engata lá uma quinta lá e vai embora, não para mesmo, e vai falando, E tem aquele perigo também, né, Miranda, de ser aquela intuição anímica, né? O perigo todo tá aí também, anímica. Não, se é anímica, meu caro, não é intuição, entendeu? Se é anímica, é obsessão de si próprio. Entendeu bem? Ele mesmo está se auto-observando. Mas aí que vem aquela outra questão do doutrinador dizer que é uma intuição anímica, quer dizer, ele não estuda, ele não gosta de estudar, então para ele não ficar, né, por baixo, aí ele fala que está acontecendo aquilo ali. O doutrinador chegar a essa conclusão, ele tem que primeiro, consciencialmente, ser um doutrinador estudioso, entendeu? Com certeza. E é? Não. Então, ele é prático, tipo assim, falou, tá falado. Doutrina espírita é a escola do espírito, é jardim da infância até os 7 anos, é escola até os 14 e é faculdade dos 15 até o resto do tempo. Da vida. De acordo? Contendo interpretações particulares. Então, contendo interpretações particulares. É o isso. É animismo, né?
das inteligências desencarnadas que os assistem. Lindo, poético, maravilhoso. Mas eu tenho direito a inteligências? Porque inteligência subentende alguém que sabe mais do que eu. Com certeza. Porque inteligência igual a minha não é inteligência. É aluno de inteligência, deu? Puxa, você deu um aí bacana. Então, uma colocação claro. maravilhosa. Deu aí? Que nos assiste. Eu já vejo isso do outro lado, né? Eu já vejo isso como uma obsessão suave. Que eu juro que eu estou sendo assistido. É mais ou menos a mesma coisa. É cego guiando cego. Isso. É cego guiando cego. Deu? Né? E muitas das vezes na reunião mediúnica, até aqueles elogios, né? Tem aquele negócio que eles falam assim, dá uma passadinha lá no hospital, fulano está internado, vê como é que está lá, o que você pode fazer. Passa lá em casa que fulano deve estar bebendo muito, deve ser diminuindo a bebida. Quer dizer, já vem aquela coisa do quebra-galho. Tudo errado. Fulano em casa que está bebendo muito, dá um barril de cachaça para ele, de presente. E eu não estou brincando, estou falando sério. Porque aí ele acaba de escornar. E ele vendo que estão dando cachaça para ele beber, perde a graça. Porque a graça está em o outro me diz para não beber, mas eu, para protestar, para ser do contra, eu vou beber. Está tudo errado, nós não sabíamos transformar o lar em escola. Isso. Entendeu? Por lar ser escola, os componentes do lar têm que ir para a escola primeiro, para aprender na escola, para depois aplicar em casa, entendeu? Com certeza. Pode ir para o próximo parágrafo? Pode, filho. Oh, gostei. Mas você é meu filho. Pois é. Então vamos lá. A mediunidade, no entanto, é faculdade inerente à própria vida, e com todas as suas deficiências e grandezas, acertos e desacertos, é qual o dom da visão comum, peculiar a todas as criaturas, responsável por tantas glórias e tantos infortúnios na Terra. Voltando e analisando. A mediunidade, no entanto, é faculdade inerente à própria vida. Perdoe-me, André Luiz, onde quer que você esteja. Para que isso seja verdade, os espíritas têm que estudar alguma coisa para poder entender isso aqui. Então, a mediunidade é inerente à própria vida. 2 pontos. Se eu souber viver a vida. Se eu não souber viver a vida, como é que pode existir mediunidade na vida? Então, pelo que você está falando, Miranda, é a mesma coisa. Eu tenho uma enxada de primeira categoria, mas se eu não sei usá-la, então serve para nada. Eu vou pegar a enxada e vou destruir ela na primeira machadada que eu der. Na machadada não, na enxadada que eu der, esquecendo de olhar se eu estou pondo a enxada na terra ou se eu estou escapando das pedras na terra. Vê se deu. Isso, então quer dizer, está querendo dizer para nós que não basta o melhor instrumento. Eu tenho que ser o melhor administrador do instrumento. Sendo o melhor administrador do instrumento, pode ser um instrumento de terceira categoria que eu me viro. Que adianta um título de médico se eu não estudei? Nada. Brincadeira. É a mesma coisa da enxada, a melhor enxada. Porque o verdadeiro médico, o verdadeiro advogado, tem que estudar a vida inteira. Eles fazem isso. Estudar para sempre. Para sempre, é claro. Sempre está saindo novidade. O que é estudar para sempre? É ficar livre daquela área da medicina, gerando em mim vidas subsequentes, sem precisar de medicina. Vê se viu. Eu aprendi a medicina. Eu aprendendo na medicina, eu aprendo a fabricar um corpo perfeito na próxima. Se é perfeito, para que médico? Falei, acabou! Ou não acabou! E tudo bem? Bom, então, as profissões são para nós aposentarmos as profissões, gerando profissões superiores. Ou seja, se eu não aposento a profissão nesta vida, eu empaco no meu finito, entendeu?
anulando a questão 2 do Livro dos Espíritos. Falei claro? Falou claro. Entendeu? Maravilha. Ou seja, Livro dos Espíritos não é para ser algo bonitinho e decorado, mas é para pôr o Livro dos Espíritos dentro dos neurônios do meu cérebro. Primeiro biológico, depois transferir automaticamente para o perispiritual e depois definitivamente para o meu espírito. Menina, né? Hoje você está demais. Espírito não é luz, mas sabendo, ele atrai a luz. Falei claro? Espírito não é luz. Isso. Atrai a luz. Sabendo, atrai a luz. Que luz? Os átomos componentes desse espírito, o atrito deles está digno do próprio espírito. E aí produz atrito e o atrito gera luz. Deu? Mas alguém vai falar para você, Miranda, um dia esse espírito não vai ser a própria luz, né? Um dia. Outro caminho. Trevas. Cemitério de luz. Isso é que é trevas. Falei claro? Cemitério de luz. Garoto. Ó, isso aí dá para azedar isso aí. Você está desafiado a fazer uma centena de questionamentos e eu me coloco disponível para você. Viu? Sim. Mas você... Luz. É redução da velocidade do pensamento. E não buscar pensamentos alheios para viver deles. Porque os espíritas ingênuos estão usando o sacrifício de Kardec para eles gozarem. Está errado. Estão usando a luz de Kardec. O certo é ampliar essa luz, fazendo com que Kardec sinta a necessidade e a vontade de voltar para ampliar a amperagem dessa luz. Viu? Puxa vida, eu fecho por aí. Deu para? Deu, claro. Vamos dar continuidade aqui, porque... Nós estamos lá, ué. Isso. Eu ia dar umas cutucadas, mas o trem vai azedar e o nosso horário está pela metade. Graças a Deus que você me poupou. Exatamente, mas vou até depois escrever ali, que ficou ali, vai ficar guardado ali. A mediunidade, no entanto, é faculdade inerente à própria vida. Se estiver vivo. Porque eu posso estar num corpo em movimento, mas o meu espírito, pode estar morto, pode estar dormindo. Com certeza. Porque a verdadeira vida é a ação. Só que a ação, o movimento é em crescendo e não movimento repetitivo. Deu ou não deu? Porque eu já sei, eu não devo amar o que eu já sei. Eu devo seguir viagem. Porque se eu amar o que eu já sei, eu paro no meu tempo. Deu? E com todas as suas deficiências e grandezas. Deficiências é o que eu não sei, mas vou saber. E grandezas eu vou esconder para não ofender quem não tem a grandeza que eu já tiver. Viu? Porque na Terra o que mais a pessoa quer é aparecer. De acordo? Aí ofende. Quem quer aparecer tem que fazer desaparecer os outros, viu? Acertos e desacertos. Acerto. Que bom que eu acertei. Desacerto. Vou criar juízo e não vou desacertar mais. Deu aí? É qual o dom da visão comum. É qual o dom da visão comum. Visão comum. Eu já sei o que eu estou vendo. Visão avançada. Eu vou buscar o desconhecido. Deu? Peculiar a todas as criaturas. Que bom que fosse assim. É permissível a todos, se quiserem. Isso. Deu? Então, se não quiserem, não pode ser peculiar. Deu? Peculiar eu sou obrigado a fazer. Se eu sou obrigado a fazer, o peculiar anula o meu livre-arbítrio. Deu? Responsável por tantas glórias e tantos infortúnios na terra. Na Terra até hoje não existe nem glória, mas existe infortúnio demais, viu? Viu aí?
fim esse parágrafo? Sim, vamos dar continuidade ao próximo. Fechar esse tópico todo. Mas é isso aí. Muito bom. Seguindo, ninguém se lembrará, contudo, de suprimir os olhos, porque milhões de pessoas, à face de circunstâncias imponderáveis da evolução, deles se tenham valido para perseguir e matar nas guerras de terror e destruição. Que parágrafo horrível, olha, mas vamos lá. Ninguém se lembrará, contudo, de suprimir os olhos. Não. Sem os olhos eu não sou nada. Porque se eu tivesse um perispírito comandado pelo espírito, para que olhos de carne? Deu? Eu não precisaria deles. Olha o que eu estou dizendo. Se eu tivesse um perispírito corretamente comandado pelo espírito, os olhos de carne seriam acessórios e não o principal. Com certeza. Se meus olhos de carne são o principal, é porque eu não tenho vida no perispírito e muito menos no espírito. Viu aí? Então ninguém se lembrará, contudo, de suprimir os olhos, porque milhões de pessoas, à face de circunstâncias imponderáveis da evolução, deles se tenham valido para perseguir e matar nas guerras de terror e destruição. Então, porque milhões de pessoas, por que a humanidade até hoje ainda tem que passar pelo menos a quinta parte da riqueza para os exércitos? É porque a humanidade da Terra é tudo, menos gente, falei claro. Mesmo? A humanidade da Terra é tudo, menos gente. Porque se fosse gente, o exército poderia ser simbólico. Seria, ao invés de a quinta parte da riqueza de uma nação, não é? Que é a média, não é? Ser apenas 1% da riqueza da nação, para relembrar os tempos passados de barbarismo. Porque se eu preciso de exército, eu sou um bárbaro. Falei claro. Mas quem é bárbaro é a outra nação. Só que a outra nação é reencarnação de espírito que voltou. Se voltou pior, vê se deu. Se voltou pior é porque eu não soube evoluir. Já vou. Porque milhões de pessoas, à face de circunstâncias imponderáveis da evolução, repito, no planeta Terra não há evolução. No século XXI nós estamos piores do que no século zero, porque temos uma capacidade intelectual disponível maior, mas não a usamos. Por que não a usamos? Porque entramos na escola para saber ler e escrever. Quando o certo é entrar na escola para saber dar vida ao espírito, entendeu? Saber ler e escrever é inerente apenas ao corpo biológico. E dar vida ao espírito é transformar projeto em verdadeiro espírito, entendeu? Com certeza. Eu, né? Deles se tenham valido, então, deles se tenham valido dos olhos, viu? Para perseguir e matar. Perseguir e matar. Os animais se unem para se proteger. O homem cria exércitos para destruir e matar, viu? Tem alguma coisa errada com o homem, não tem? Não? Bastante. E nós dizemos que somos espíritas, né? Nas guerras de terror e destruição. Então, guerra de terror. Lutam para inventar armas cada vez mais possantes. Armas mais possantes. Nós estamos nos esquecendo do principal. O que sobrar da explosão dessas armas vai também nos atingir, viu? Não é só o nosso inimigo que vai ser atingido, não. Nós também. Não estão inventando aí bombas de hidrogênio, né? Esse é o começo do fim. Falei claro. Porque a longo prazo
nós, os inventores, vamos suicidar, viu? As armas criadas por nós. Falei claro. Esse rendeu, né? Esse parágrafo rendeu, né? Entendeu? Agora uma linha. Urge iluminá-los, orientá-los e esclarecê-los. Não. Nem iluminar, nem orientar, nem esclarecer. Desafiar a criatura. Você vai ter direito a salário A, B ou C de acordo com o que você escolher para o seu futuro. Entendeu? Só isso. Então, urge iluminá-los. Não existe para iluminar ninguém. Aqui, ó. Eu vou iluminar a mim, não a terceiros. Orientá-los. Só se orienta quem valer a pena. Quem não valer a pena é criar futuros assassinos de mim mesmo, entendeu? Com certeza. Que vão me assassinar. E esclarecê-los. Só se esclarece quem vale a pena, entendeu? Quem não vale a pena, dá uma enxada, não de primeira qualidade, viu? Enxada refúgio. Você não esquece, não? E cega ainda. Enxada vagabunda. Entendeu bem? Cabo de bambu. Aí, garoto. Aí gostei do cabo de bambu. E se não trabalhar com delicadeza, quebra. Também a mediunidade não requisitará desenvolvimento indiscriminado, mas sim, antes de tudo, aprimoramento da personalidade mediúnica e nobreza de fins, para que o corpo espiritual, modelando o corpo físico e sustentando-o, possa igualmente erigir-se em filtro leal das esferas superiores, facilitando a ascensão da humanidade aos domínios da luz. Meu caro André Luiz, onde quer que você esteja, poesia. Isso é uma piada. Você usou de uma poesia linda, meu caro André Luiz, mas não tem nada a ver. Um povo bronco, um povo sem instrução, e nada é a mesma coisa. Enquanto não nos conscientizarmos de que somente aprimorando nossos espíritos teremos futuro, o mundo vai continuar piorando, entendeu? Com certeza. Então, voltando e analisando, também a mediunidade não requisitará desenvolvimento indiscriminado. Isso não existe, muito menos indiscriminado. E requisitará. Isso não existe, não requisitará. Também não. Mediunidade. Eu estou num corpo biológico, mas o meu perispírito, com o meu consentimento e com a minha aquiescência, com a minha vontade, está guiando, energizando e mantendo o corpo biológico vivo e de pé. Mas, paralelamente, o meu perispírito está com vida dupla. Quando o meu corpo biológico tiver que dormir, o meu perispírito irá estudar em mundos superiores para trazer melhores informações para cá. Aí o planeta Terra se transformará em mundo ditoso. De acordo? De acordo. Eu quero só uma perguntinha, Miranda. Quando você falou, quando eu estiver dormindo, meu espírito... Meu perispírito. Mas você esqueceu de colocar um adendo aí. Isso é relativo ao meu grau de evolução. Porque senão muita pessoa vai entender que todo mundo, quando vai dormir, já vai... Espírita, caridoso e conversador com o defunto, não quer saber de nada disso que nós estamos falando aqui. Agora, espírita com juízo, insatisfeito de estar na mesma lenga-lenga na casa espírita, vai querer coisa diferente, então ele vai se interessar por isso. Então, quem nos ouve atende para o seguinte: mediunidade não é concentração e pedir a Deus que um espírito venha até mim. Não, a verdadeira e única mediunidade, eu me concentro dando um banho mental no meu cérebro biológico. 1 minuto, 2 minutos, no máximo, eu me concentrei. Aí meu perispírito se desliga do meu corpo biológico,
se afasta do meu corpo biológico, vai ver o que existe de fato do lado de lá. Porque mediunidade nas casas espíritas é um espetáculo teatral nos mostrando o que eles podem nos mostrar, e não o que é verdadeiramente existente do lado de lá. Vê se deu. Então, pelo simples fato dos participantes ali da reunião mediúnica estarem temporariamente superlimitados. Superlimitados. Acreditam em Kardec, adoram Kardec, amam Kardec e param no tempo na adoração. E repete o que está escrito. Isso, eu não existo para isso. O nosso companheiro Divaldo, ele não já está lá no 20º e tanto volume da explicação do Livro dos Espíritos? Tá. O que é isso? Não é conto da carochinha. É 40 anos estudando a doutrina intensamente, ampliei o que Kardec nos trouxe, explicando o que Kardec nos trouxe desse livro. Fica ali entendido que a explicação é inerente à minha inteligência limitada até onde eu pude ir. Outro que estudar mais do que eu, ampliará mais e mais e mais. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Então Kardec, que foi um corpo biológico há 150 anos atrás, se transformará numa luz eterna, viu? Porque um corpo biológico mata a ideia quando o corpo morreu. Mas se eu der sequência à ideia que ele trouxe, o corpo morreu, mas a ideia do perispírito está viva. Entendeu? Isso. Perispírito, 2 pontos. Um farol aceso ou apagado. Isso aqui é perispírito. Bacana. Falei claro? Eu sei de colocar. Farol aceso ou apagado. Isso. Perispírito, 2 pontos. Um farol aceso ou apagado. Entendeu? Eu estou tentando acender o meu. Isso. Aí o pessoal vai falar assim, mas quem acende e apaga esse farol? Eu não preciso, né, minha? É o próprio espírito. O uso da inteligência. Eu existo por causa do meu espírito, não por causa do meu corpo. É um tolo quem venera o corpo. Eu tenho que usar o corpo como se fosse uma enxada de primeira categoria. Gostou da enxada, né? Esse aí Adorei. Entendeu? Agora, se for uma enxada cheia de defeitos, eu vou esmerilar devagarinho para corrigir os defeitos, entendeu, Gabriel? Isso. Né? E se é cabo de bambu, eu vou procurar um cabo rijo, entendeu? Espera, hein, garoto, espera. Cabo de bambu tem muito carbono e poucos os elementos principais. Cabo rijo não tem carbono nenhum, tem só a rigidez, viu? Garoto, espera. Claro é. Então, mas sim, antes de tudo, aprimoramento da personalidade mediúnica. Aprimoramento. Aprimoramento da personalidade mediúnica. Cuidado com isso. Mediunidade não tem nada a ver com a persona, viu? Persona é um corpo provisório. Quando eu for um médium de fato, a minha mediunidade é 24 horas por dia. E não na hora que eu fizer prece, deu? Ou lá na reunião. Ou lá na reunião. E nobreza de fins. Meu caro velho, nobreza de fins. Nobreza de fins não é pieguismo religioso, não. Que a verdadeira nobreza, ela é nata na criatura. Ela não precisa dizer que é. A luz dela mostra que é, viu? É outra coisa. Para que o corpo espiritual, modelando o corpo físico, isso. O corpo espiritual, ele não modela o corpo físico. O corpo espiritual define o corpo físico nos 9 meses. Deu? Deu, né? Então, quem fabrica o corpo perispírito, que é o corpo biológico, é o perispírito. Por quê? Porque o espírito não tem evolução para tal. Que se tivesse, ele poderia dar retoques durante os 9 meses. Deu? Agora, se for vaidoso, não pode dar retoque. Se não for vaidoso, é capaz de dar retoque piorando a coisa.
para ele acordar com mais ênfase. Entendeu? E sustentando o corpo físico, viu? Possa igualmente erigir-se em filtro leal das esferas superiores. Cuidado com isso. Na Terra, verdadeiro lixão humano, espírito superior não entra aqui não. Ele manda a energia dele, se eu for buscar. Ele não manda se eu não for buscar. Deu? Seu livre-arbítrio é cruel. Deu? Espírita, com o pé no chão, recusa livre-arbítrio. Deu? Agora espírita, vaidoso, não abre mão do livre-arbítrio. Deu? Com certeza. Facilitando a ascensão da humanidade. Se isso fosse verdade, a humanidade já estaria hoje regenerada, porque essa obra tem mais de 60 anos, viu? Essa obra, Evolução em 2 Mundos, tem mais de 60 anos. Se isso fosse verdade, a humanidade estaria regenerada. Com certeza. 60 anos depois, aos domínios da luz. Que luz? Aqui é só treva, viu, meu caro André? Considerações, garoto. Que Jesus nos abençoe, continue nos protegendo e nos perdoando, e entendamos um ponto fundamental para a nossa vida definitiva. Temos que sair da adoração de Deus. Nós temos que entender que Deus não quer e não precisa ser adorado. Nós é que temos que começar primeiro nos amando e nos adorando, do jeito que somos, procurando desenvolver nossas inteligências para substituir verdades provisórias por verdades definitivas. Sim.